Aquele ser à toa, que é o Dudu Bananinha, ele está em Nova York gastando dinheiro, não se sabe de onde, porque ele fica para baixo e para cima nos Estados Unidos, como se fosse um grande executivo, quem sabe até um chefe de Estado. Na cabeça dele, claro, ele deve ser um chefe de Estado paralelo, um deputado federal internacional, assim como o Carluxo é um vereador nacional. Aí ele fica zanzando de estado para estado, lugar para lugar, faz até propaganda, fez até, eu já mostrei aqui em vídeo que ele faz até merchan de locadora de veículos, provavelmente para poder rodar de graça, porque ele sabe, e eu nem vou questionar ele, né, mas ele sabe que o gado que o acompanha e que endeusa os Estados Unidos e que vive imaginando poder morar na Flórida, bom, esse pessoal, se for para os Estados Unidos, possivelmente irá procurar o cara para quem ele fez o merchan, que em troca provavelmente dá para ele os carros para ele rodar de graça. Mas o que o Dudu está fazendo em Nova York? Dá uma olhada aqui nessa reportagem. Entre as autoridades brasileiras que estão aqui em Nova York, está o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, também está aqui, diversos parlamentares e também diversos governadores. O Tarcísio de Freitas, de São Paulo, está aqui, o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, também está por Nova York, a Raquel Lira, de Pernambuco, o Ibanez Rocha, aí do Distrito Federal, está aqui também, vai participar desses eventos. Enfim, são muitos governadores, esses governadores têm esses fóruns internacionais, mas também participam de reunião com investidores e também com autoridades americanas, né, e em busca de investimento. Atualmente, o Eduardo Bolsonaro mora no Texas, próximo ali da capital Dallas. Ele estava em Miami, em outro evento, mas aí no sábado ele fez um bate-volta aqui para Nova York para almoçar com alguns caciques do Centrão. Entre eles, o Ciro Nogueira, presidente do PP, o Antônio Rueda, do União Brasil, e também o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Guilherme Derrite. Obviamente, o Ciro Nogueira, que é muito próximo do Jair Bolsonaro, ele foi ministro da Casa Civil, também trouxe alguns recados do Jair Bolsonaro, ele não quis compartilhar, mas trouxe alguns recados para o Eduardo Bolsonaro. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. O Dudu, por óbvio, está conspirando contra o Estado brasileiro, o Estado democrático de direito reinante no Brasil, porque ele não faz outra coisa. Aí ele vai para Nova York para se encontrar com uma malha, não, com a escumalha da política brasileira. Agora eu pergunto, o que esses caras, que tipo de recado eles foram dar para o Dudu Bananinha, recado do Jair Bolsonaro, que o próprio Bolsonaro não pudesse dar via Zap Zap lá para o Eduardo? Será que tinha alguma coisa que eles têm medo que intercepte por isso? O Jair Pilantrão falou ao ouvidinho de algum dos outros pilantras que o seguem, para que ele passasse no ouvidinho do Dudu Bananinha? Ou será que também, de repente, existe ali algum tipo de, vamos dizer assim, conluio dessas chamadas autoridades que estão presentes nos Estados Unidos? Não se sabe fazendo o quê? Quer dizer, teoricamente a gente sabe, eles estão lá no encontro daquela instituição do João Dória, a LIDE. Mas vamos combinar, né? Eles falam, estamos lá buscando investimentos. Investimentos? A gente sabe muito bem que a maior parte daquelas pessoas que estão lá não mandam em nada, não têm poder algum. E estão fazendo o que por lá? Será que o Dudu Bananinha está esperando uma chance de se encontrar, por exemplo, com o presidente da Câmara lá em Nova York, para poder conversar mais a sós com ele? Será que é isso? Eventualmente longe das câmeras que poderiam haver aqui no Brasil? E tentar fazer o que a gente chama no direito de embargos auriculares, que é jogar um migué no ouvido da outra parte? Será que é isso que o Dudu quer se encontrar com esses caras para poder planejar alguma coisa mais concreta e, naturalmente, golpista, mas que não poderia ser tratado às claras, não poderia ser dito à luz do dia? Será que é isso? A presença do Lula na China e o anúncio que a China vai investir 27 bilhões de dólares no Brasil em curtíssimo espaço de tempo. Bom, o Lula foi aplaudido de pé no discurso que ele deu lá na entrevista coletiva, depois que ele falou lá na China e tudo mais. E veja, tinha muitos empresários muito grandes lá, muitos dos quais seguramente votaram no Jair Bolsonaro. Mas que agora, talvez, e não é por ideologia, tá? Mas é dinheiro, e dinheiro não tem ideologia. Agora, talvez alguns desses prefiram que o Lula fique mais um tempo, talvez eles não queiram que o Tarcísio, se eventualmente for eleito, desfaça tudo que o Lula está fazendo, porque vai vir muito dinheiro para cá. E, obviamente, grandes empresários que também serão chamados
para dividir esse bolo, porque vão ser chamados para fazer obras e coisas dessa natureza, serão beneficiados pelas obras de infraestrutura que a China está prometendo, em benefício dela, mas que o Brasil também vai utilizar, e isso vem, digamos, de graça. Talvez essas pessoas não queiram muito que um cara como o Tarcísio, que se compromete com a extrema-direita a ponto de usar um boné para puxar o saco do Donald Trump, o cara que está o mundo inteiro, talvez esses grandes empresários não queiram saber de um Tarcísio ferrando geral o Brasil só para agradar a gadaiada nazifascista do nosso país. Aí talvez o Dudu Bananinha tenha pensado assim, caraca, velho, talvez seja uma boa hora de eu falar com esses caras pessoalmente para dizer que o meu pai não pode sair do foco deles. Talvez eu entenda que seja uma perda de tempo do Dudu, porque ele sabe, eu sei e todos nós sabemos, que o Jair não vai ser elegível, pelo menos por um bom tempo. Mas o dado concreto é, o Dudu está tentando livrar o pai. E eu diria que está tentando livrar ele mesmo, porque eu confesso que não entendo por que esse cara está livre, leve e solto, tramando contra o Brasil, fora do Brasil. Teria havido já a oportunidade de colocar braceletes de ferro nos 2 punhos dele. Mas é que a nossa justiça trata tão bem os golpistas, trata com tanta democracia os golpistas, que dá até gosto. O Dudu Bananinha em Nova York fazendo farra, possivelmente, com o espólio do dinheiro público que eles talvez tenham saqueado dos nossos bolsos, é um tapa na cara. Especialmente porque ele está lá tramando, porque é a única coisa que ele sabe fazer, contra nós. Tramando com outros entes da política brasileira, sempre contra o povo do Brasil. Isso deveria acabar, mas parece que as nossas autoridades não têm tanta vontade assim de fazer com que o Brasil seja efetivamente um país independente da criminalidade. Sabe o que você não consegue fazer com R$6? Você não consegue comprar uma Coca-Cola numa lanchonete. Você não consegue uma passagem de ônibus na maioria das cidades do país. Você não consegue tomar um cafezinho e comer um docinho depois do almoço. Mas sabe o que você consegue fazer com R$6? Você consegue baixar o e-book que eu fiz, que te ajuda a sair das dívidas. Sim, é uma coisa objetiva, rápida, prática, linguajar claro, e custa R$6. E por que eu fiz R$6? Para pagar os custos de hospedagem, é só isso. Você vai aprender de uma maneira muito didática aquilo que o banco não quer que você saiba. Perceba, não é uma pós-graduação. É uma apostila didática com coisas simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. E que eu aprendi ao longo de 20 anos na área do direito, ensinando e ajudando empresas e empresários a sair das dívidas. Entra na descrição desse vídeo, clica no link, baixa o PDF que custa R$6. Você pode distribuir para quem você quiser, quantas vezes você quiser. A minha intenção é te ajudar.